Olá, tudo bem? Me chamo Luiz, sou acadêmico do curso de Direito da Faculdade Católica e vim falar sobre a Megatana número 16. Fala assim: descreva o instituto da evicção. Então, a evicção ela é usada dentro do direito civil, que ela se refere à perda de um bem ou de uma posse, né, de uma propriedade devido a uma decisão judicial. E a evicção, ela tem dois pontos, né? A evicção total e a perda total do bem e a perda parcial do bem, né? Como assim a perda parcial e a perda total? Ele pode perder parte do bem, né? A perda parcial, parte do bem. E a perda total ele pode perder todo o bem. Vamos colocar dentro de um pensamento de um terreno, né? Vamos colocar que a prefeitura vai passar um terreno, vai passar uma rua, né, no caso, que pega aquele terreno. Ele pode perder parte daquele terreno, caso o terreno, devido ao espaço em que for usar, ou ele pode perder todo o terreno, no caso a prefeitura fala, não, a gente vai ter que usar todo esse terreno, a rua vai ocupar todo esse pedaço, né? Então ele vai perder direito àquela posse, né? E eu vou explicar um pouco adiante, né, como seria isso. E para a gente continuar pensando dessa forma, a gente tem que falar alguns requisitos da evicção. Eu anotei aqui só os primeiros os três requisitos, mas eu vou conceituar, né? O primeiro requisito é que tem que existir um contrato de compra e venda, né? Aquele terreno ou aquilo tem que ter um contrato de compra e venda. O segundo requisito é a perda total ou parcial do bem devido a uma decisão judicial, né, no processo. E o terceiro é a seguinte forma: se o bem em que ele pretende, aquele bem, antes dele entrar naquele bem, no caso, pertenceu a outra pessoa. Então, a posse vai estar naquela outra pessoa, vai estar na outra pessoa ainda. O exemplo disso é o uso capião, né? Vamos colocar assim, que fulano entrou lá entrou na casa, morou nessa casa durante 5 anos, mas ele teve em sua mente, sempre soube que aquela casa teria um dono, né? Então, antes dele entrar naquela casa, já tinha um dono, né? Então, vai sofrer evicção, ele vai perder, né, o direito à posse daquele bem. E também tem o quesito, né, da Mega também fala da evicção, no caso, em hipótese de evicção no quesito administrativo, né? E tem a evicção por meio de desapropriação e na concessão, desapropriação e na concessão de um bem público, né? Eu vou explicar primeiro a desapropriação. A desapropriação, ela vai ser feita mediante a interesse público, no caso, o que eu falei antes, no caso assim, a pessoa tem um terreno, né? Vamos colocar que ela tem um terreno. Ela tem um terreno e a prefeitura vai lá e fala, ó, a gente vai ter que passar uma rua aqui nesse terreno. Então, ela vai desapropriar essa pessoa e essa pessoa vai ter direito aos seus danos, né? A receber sobre o seu bem, no caso. Vamos fazer a avaliação do bem e ela vai ter o direito a receber o valor do bem. E a concessão do bem público ao bem público vai funcionar da seguinte forma: vamos colocar que uma pessoa tem um contrato, né, com o Estado e ela deixou de cumprir alguma cláusula do contrato que exonera a obrigação do contrato de se manter o contrato, né? O contrato ele pode ser desfeito, pode perder, né, após desse contrato pela irregularidade que foi feita, né, no caso pelo autor. E o evicto, ele, como eu já disse, ele tem direito, sim, segurado por lei, tanto que o professor deu exemplo, né, na questão de vizinhança, né, e em questão da pessoa também, como eu posso falar, ela morar numa casa, por exemplo, está acontecendo um inventário, a pessoa ela mora nessa casa e ela, dentro do inventário, ela perdeu essa casa, ela tem direito
a ser ressarcido pelos valores em que foram gastos, né? Mas isso tudo vai depender do que eram os valores, se eram úteis, se eram necessários ou eram aquelas coisas para embelezar o ambiente, né? E eu acho que ficou claro isso. Muito obrigado.